Ah, aqui está. O Wimberly Kelvin Goodman, mais conhecido como Henry Kelvin, nasceu em 25 de maio de 1918 em Dallas, no Texas. Kelvin era um excelente cantor lírico. Ele começou na música ainda pequeno, destacando-se como solista no coral infantil de sua igreja batista local, e estreou na carreira artística como barítono em produções da Broadway. Com apenas 21 anos, quando começou a trabalhar na rádio City Music Hall em 1939, Henry teve que abandonar a carreira, pois o exército dos Estados Unidos havia começado a recrutar soldados para enviar à Europa, onde iniciavam a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, ele alcançou o posto de primeiro-tenente na artilharia em que serviu no Oceano Pacífico durante a luta contra os japoneses em 1945. Uma vez terminado o conflito bélico, ele retomou a sua trajetória artística. Em 1950, Kelvin trabalhou como apresentador na rádio NBC. Também começou a fazer pequenos papéis como ator em programas de televisão, como The Clock, Musical Comedy Time e The Philco Television Playhouse. Em 53, Henry Kelvin teve seu primeiro contato com os estúdios Disney, sendo contratado para cantar a canção Never Smile at a Crocodile, no desenho Peter Pan. Never smile at a crocodile. No, you can't get friendly with a crocodile. No entanto, a versão da música não agradou aos diretores, que a regravaram com outros cantores. Henry finalmente estreou no cinema em 1956, atuando no filme Sombras entre Sombras. No mesmo ano, ele também esteve no faroeste Escravo do Ouro. Não demorou muito para que em 1957, ele tivesse a sua grande oportunidade, ingressar no elenco da série Zorro, no papel que marcaria sua carreira para sempre, o atrapalhado e querido Sargento Garcia. O sargento Demétrio Lopes Garcia era conhecido por seu bom coração e sua alma pura de criança, embora soubesse ser durão à sua maneira, quando necessário. Ele foi inicialmente concebido para ser um dos vilões da série. Nas histórias de Johnston McCulley, o criador de Zorro, ele tinha o nome de Sargento Gonzales, um militar gordo e implacável na perseguição do herói, sem qualquer traço de ternura ou carisma. Mas Walt Disney decidiu torná-lo engraçado e divertido, adaptando-o para agradar ao público infantil, principal alvo do estúdio. Essa mudança conferiu ao sargento um charme especial, tornando-o um dos personagens mais queridos da série. Os produtores decidiram que Garcia seria um atrapalhado inimigo do herói mascarado, sempre em busca da recompensa pela captura de Zorro, mas também um aliado ocasional. Em alguns episódios, ele chega a lutar ao lado do herói. A escalação de Henry foi mais uma escolha magistral feita para os personagens principais. É difícil imaginar que o programa teria tido tanto sucesso sem o Sargento Garcia e seus muitos esforços para capturar o esquivo Zorro. Henry fez com que Garcia se tornasse um personagem querido, apesar de sua incompetência cômica. O talento musical do ator também foi aproveitado, e ocasionalmente, ele aparecia cantando em alguns episódios. Here's to a soldier of the king, so lift your glass to drink, and lift your voice to sing. Here's to a soldier of the king. O Sargento Garcia se torna ainda mais engraçado a partir da segunda temporada da série, com a introdução do Cabo Reis, interpretado por Don Diamond. Reis era um personagem espirituoso como Garcia, e formava com ele uma dupla cômica. Reis, um baixinho de voz mansa, sempre cobrava o dinheiro que o sargento pediu emprestado para beber vinho nas tabernas, um dos seus grandes hobbies. Eu quero meus 5 pesos. Sargento, eu quero os 5 pesos que me deve. O que tem a dizer? Onde estão meus 5 pesos? Esquece os 5 pesos. Apesar dessas divergências, os dois se uniam em situações ridículas e engraçadamente absurdas para tentar capturar Zorro, algo que nunca conseguiram. A recompensa que tanto desejavam nunca foi alcançada, mas suas tentativas proporcionaram muitas risadas. Com o fim da série e do contrato com a Disney, Kelvin continuou atuando, mas o personagem do Sargento Garcia havia marcado demais a sua carreira. Além disso, não ofereciam muitos papéis para seu tipo físico. Ele tinha 1,88 e pesava mais de 150 quilos. Henry continuou atuando na televisão, participando de programas de humor como o Dick Van Dyke Show. Em uma participação especial, ele personificou Oliver Hardy da famosa dupla, o Gordo e o Magro. A partir da década de 1970, Kelvin fez algumas viagens para a América Central e América do Sul, frequentemente na companhia do amigo Guy Williams.
Eles faziam excursões, promoviam shows e apresentações, com Kelvin interpretando o personagem que o fez ser conhecido internacionalmente. Na Argentina, em particular, Kelvin e Williams foram calorosamente recebidos, com o governo do país os convidando para fazer apresentações especiais. A popularidade da dupla era tão grande que suas performances atraíam multidões, e mantinham vivo o legado da série. Ele chegou a visitar o Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro, onde esteve anonimamente para um passeio. Hospedado em um hotel, ele assistiu a alguns episódios de Zorro em português e ficou curioso para conhecer o seu dublador, o mega talentoso Orlando Drummond. Quando Drummond foi apresentado a Henry, ele ficou surpreso e declarou ao dublador brasileiro: "Você é tão pequeno e com uma voz tão grande, e eu sou tão grande com uma voz tão pequena." Orlando Drummond jamais superou o arrependimento de não ter encontrado alguém com uma câmera fotográfica para registrar esse momento tão grandioso. A imprensa não sabia que o ator estava no país, portanto não houve divulgação nem do encontro com Drummond, nem sobre sua estadia no Rio. No final de 73, Henry esteve pela última vez na Argentina. Mas com o passar dos anos, ele já não era mais o mesmo. Visivelmente mais magro, a multidão que foi recebê-lo no aeroporto custou a reconhecê-lo. O ator disse à imprensa que havia conseguido emagrecer 80 quilos após muitos anos de esforços sem resultados. O que nem ele mesmo sabia era que, na verdade, estava sofrendo de um câncer na garganta em estágio já bastante avançado. Embora seu sorriso bem-humorado permanecesse intacto, Henry parecia cansado e tinha pouca paciência para atender os milhares de fãs que se aglomeravam na porta do hotel onde estava hospedado, e nos corredores dos canais que visitava na TV argentina. Ele liderou diversas ações de caridade, visitando crianças doentes em hospitais, trazendo-lhes uma verdadeira alegria. Ele dava inúmeros autógrafos, sempre mantendo seu sorriso característico. O que contam é que, para tentar esconder a mudança drástica em sua aparência, os produtores sugeriram que ele usasse enchimento de espuma na barriga. Henry confessou que conseguiu emagrecer sem seguir uma dieta específica, e que se sentia feliz com sua nova aparência, reconhecendo que a obesidade que carregou ao longo da vida não era saudável. Visivelmente debilitado, ele retornou com a esposa para o Texas, onde recebeu a notícia devastadora sobre o seu diagnóstico. Henry Kelvin faleceu aos 57 anos em consequência do câncer na garganta, em 6 de outubro de 1975, em Dallas, no Texas, sem poder cumprir a promessa de retornar à Argentina, onde havia conquistado tantos fãs e deixado saudades. Anos mais tarde, no Brasil, Orlando Drummond redublou Henry quando a série Zorro foi reexibida, em 1996. Desta vez, a série apareceu colorizada por computador, já que originalmente era em preto e branco. Ela foi exibida no programa O Agente G, destinado ao público infantil, que era apresentado por Gerson de Abreu, na Record. Assim, as crianças de uma nova geração puderam conhecer o herói mascarado da Disney e o encantador Sargento Garcia, da mesma forma que seus pais haviam conhecido. E até os dias de hoje, o sargento que Henry tão magistralmente interpretou, continua vivo nas memórias de todos aqueles que riram e se emocionaram com ele.